Olha, gente, o jogo tá meio que virando. O Bolsonaro tá começando a ser pressionado, e não só ele, toda a direita em geral. Por quê? Na Argentina, a direita, o Macri, amigo do Bolsonaro, aquele que foi com ele costurar o tal do acordo Mercosul-União Europeia, que é péssimo pra gente e ótimo pra eles, o Macri levou uma goleada nas primárias. Ele perdeu de 47 a 32. E isso, se o resultado se repetir daqui a 2 meses, e geralmente se repete na Argentina quando alguém ganha as primárias, ganha a eleição, o Macri perde já no primeiro turno. No primeiro turno, o candidato de esquerda, o que veio visitar o Lula mês passado, cuja vice é a Cristina Kirchner, ele se elege. Primeiro turno. Então bateu o desespero. Em outro lado, o Bolsonaro com essa palhaçada do desmatamento, palhaçada assim, é um negócio bilionário e muito lucrativo para ele e para os amigos dele, porque eles estão destruindo o que é floresta, o que eles não podem explorar, porque é floresta, e plantando soja no lugar, para fazer plantação de soja. Então, o desmatamento aumentou 3 vezes a velocidade do desmatamento em 2019, e quando vieram os dados, ele chamou o diretor do INPE de mentiroso e demitiu o cara. Aí a Alemanha não gostou e cortou 156 milhões de reais, que era um dinheiro que eles ajudavam o Brasil a cuidar da Amazônia. E a ministra da Alemanha, ministra do Meio Ambiente da Alemanha, que diferente do ministro do Brasil, que é o ministro do Bolsonaro, que é o condenado por corrupção, vou chamá-lo aqui de corrupto. Diferente do corrupto ministro do Brasil, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, ela protege o meio ambiente. Ela disse, a gente cortou esse dinheiro que era um benefício que a gente dava para o Brasil e vamos rever o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, para quem não sabe, foi criado em 2009 pelo Lula e a Alemanha, a Noruega e um pouquinho de dinheiro sai do governo brasileiro, sai da Petrobras, na verdade, menos de 1%, mas a Alemanha e a Noruega já deram quase 4 bilhões de reais para o Brasil em 10 anos para o Brasil proteger a Amazônia. Então é muita grana, mas tinha muita grana, quase 4 bilhões de reais para ajudar a proteger e acabar com o desmatamento. Por quê? O desmatamento é feito por ruralistas bilionários, gente muito poderosa, e também tem garimpeiros, tem gente da pior espécie, e gente com muita grana, gente que quer realmente destruir tudo e não estão nem aí para nada. Então precisa sim de muito dinheiro para lutar contra essas pessoas. Até porque no Brasil a gente sabe que as leis não funcionam, quando eles cometem crimes nada acontece com eles, porque o poder judiciário é tão ou mais corrupto que os outros. E a gente está vendo que ultimamente só se fala de poder judiciário. Pois bem, quase 4 bilhões. E a ministra do Meio Ambiente da Alemanha falou, se continuar essa palhaçada, desmatando tudo, a gente vai cortar também essa grana. Então, um prejuízo de 155 milhões já está confirmado para o Brasil. E ela está confirmando um prejuízo que em 10 anos foram 4 bilhões e nos mais 10 seriam mais, porque eles estavam aumentando a verba. Até 2016 a verba era aumentada. Depois do golpe a verba começou a diminuir e agora com o Bolsonaro vai ser cortada sempre, assim, 100%. Para piorar, a ministra disse que tem que rever o acordo União Europeia com o Mercosul. Lembra daquele acordo péssimo que o Bolsonaro ele comemorou tanto como se fosse ótimo? E eu falei isso aqui em alguns vídeos. Esse acordo é o fim do Brasil, vai fazer com que o Brasil se torne uma colônia dos europeus. É excelente acordo para os europeus. Tanto é que mesmo com o Bolsonaro, na época já tinha notícias de que o desmatamento estava aumentando. Mesmo com o Bolsonaro, eles fizeram um acordo que falaram, é muito bom para a gente. Dane-se o Bolsonaro. Aí chegou num nível que o Bolsonaro não apenas desmata, mas ele começa a peitar os países europeus que mandam ele não desmatar. Ele começou a falar que a Alemanha não tem nada que ensinar ao Brasil em questão de meio ambiente. Piada. Ele falou que a Noruega é uma vergonha na questão do meio ambiente, porque a Noruega é pior que o Brasil. Piada, assim, piada. Eles comparam os países mais desenvolvidos do mundo com políticas de meio ambiente que têm que ser seguidas por todo mundo, e aí eles falam que esses caras não têm nada a ensinar com o Brasil, que o Brasil é que deveria ensinar a eles. Aí eles ficam realmente ofendidos. Mas o pior é que a opinião pública na Europa vê o Brasil como exatamente, está sendo completamente destruída a maior floresta do mundo. E o Brasil, assim, o Brasil é muito conhecido por futebol, carnaval, mas também, no lado bom, realmente bom, o Brasil é conhecido pela floresta amazônica, que chamam no mundo inteiro de o pulmão do mundo.
E aí a gente tem um presidente que começa a devastar essa floresta para plantar soja. A opinião pública no resto do mundo inteiro não gosta disso, mas não gosta nem um pouco. Aí você vai começar a ver países boicotando produtos do Brasil, porque é produto agrícola, produto carne, outros insumos, que eles não sabem se aquilo veio de área que foi desmatada. Aliás, eles já pensam que sim, provavelmente veio de área desmatada, então não queremos. E vão começar a boicotar. Então, o Mercosul, a União Europeia, eles veem que infelizmente esse acordo talvez não seja tão lucrativo para eles. Não porque o acordo não é bom, não, o acordo é excelente para eles. Eu fiz um vídeo aqui sobre esse acordo, eu falei, é o fim do Brasil. Daqui 4 a 5 anos, se esse acordo entrar em vigor, acabou. A gente vira uma colônia deles, 100% colônia dos europeus. A gente vai importar manufaturados, a gente vai importar carros, peças, tudo que precisa de indústria, eletrônicos, tudo, a custo zero, ou seja, a indústria do Brasil vai morrer, e a gente vai exportar o quê? Coisas que precisam de mão de obra barata. Soja, laranja, café. Laranja o Bolsonaro adora. E a gente vai criar que tipo de empregos aqui? Nenhum. A gente vai criar empregos de mão de obra baratíssima. Plantação de laranja, plantação de café, agrônomo, engenheiro agrônomo, esse tipo de coisa. Mas os empregos em indústria, comércio, mercado interno do Brasil vai completamente acabar de vez. E a gente vai começar a importar dos europeus. Mas o acordo agora está em problema. Como o Bolsonaro previu que a coisa está ficando feia e o negócio é bilionário, esse negócio dos ruralistas invadirem a Amazônia e destruírem tudo, eles ganham bilhões e bilhões e bilhões, porque eles estão roubando o território. Imagina você roubar 1000 hectares. É muito território, isso vale muita grana, ainda mais que eles vão plantar soja e vender para outros países. Como o negócio vale muito, o Bolsonaro já falou, olha, como na Argentina o Macri perdeu, se o Macri perder, eu cancelo o acordo. Porque ele não quer ficar com o ônus da vergonha do desmatamento no Brasil, acabar com um acordo que ele celebrou tanto. Porque o povo não sabe que o acordo é ruim. Fala com qualquer bolsominion, até pessoas normais, porque a mídia incentivou o acordo, porque isso é bom para eles. A mídia quer mais é que o povo fique pobre, porque assim os bancos ficam mais ricos e os patrocinadores deles ficam mais ricos. Então a mídia está cagando pro povo. Todo mundo festejou esse acordo na direita, e aí vem o Bolsonaro e por causa da falta de... não sei nem qual é a palavra, por causa do lance do desmatamento, dessa coisa do desmatamento, que é culpa 100% dele, é completamente culpa dele, o acordo vai miar, o acordo vai acabar. Aí ele tenta colocar a culpa em quem? No povo argentino. Se a Argentina não votar no Macri, se o Macri não for reeleito, o acordo está em xeque e eu acabo com o acordo. Ele fez essa ameaça hoje, faz 30 minutos. Ele fez essa ameaça, eu vim aqui gravar o vídeo que eu não aguentei. Olha a vergonha, mas a gente não vai deixar ele enganar de novo, porque ele faz isso para enganar os bolsominions, porque ia dar um tilt na cabeça do bolsominion. Imagina, mas o acordo não era tão bom, o desmatamento não era mentira, por que eles vão cancelar esse acordo tão bom? Alguma coisa está errada, ia dar um tilt na cabeça do bolsominion. Outro, mas esse grande, porque é um tilt europeu, né? Os europeus, não tem como chamar a Alemanha, a França, a Itália, a União Europeia em si, de comunista, né? Como ele faz com todo mundo que não gosta dele. Então, ele tenta reverter o jogo dessa maneira. E ele vai usar toda a estratégia de comunicação de massa dele para colocar isso na cabeça do povo. Alguns ele vai enganar dizendo que os europeus são comunistas, outros ele vai enganar dizendo que a culpa é dos argentinos que não reelegeram o Macri. A Argentina que tem a direita faz 4, 5 anos no poder e que está em extrema pobreza. A Argentina está pobre. A conta de luz aumentou 4 vezes porque o Macri... Só uma das coisas que a direita gosta de fazer aqui na América do Sul. O Macri tirou o subsídio à conta de luz. A conta de luz aumentou 4 vezes na Argentina, assim, do dia para a noite aumentou 4 vezes. Aí ele tirou esse subsídio que custava 2, 3 bilhões para o governo. Aí ele deu uma isenção de impostos no mesmo valor. Para quem? Para os ruralistas argentinos. Os mesmos que estão celebrando muito o acordo Mercosul e União Europeia. Só que os ruralistas argentinos, eles não estão invadindo a Amazônia. Então são os brasileiros. Eles estão bem bravos e vão ficar bem bravos se o Bolsonaro ou se a União Europeia cancelar esse acordo. Na verdade, é a União Europeia que vai começar a pressionar o Bolsonaro. À medida do tempo, ele não vai diminuir o desmatamento. Ele demitiu o diretor do INPE por causa disso.
que ele não aceita os números, ele não quer. Inclusive eles falaram, o novo diretor do INPE falou, a gente vai fazer... Quem falou, na verdade, foi o ministro cientista, o astronauta, o Marcos Pontes. Ele disse, a gente vai produzir números que estejam de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, ele vai maquiar os números para falar que não diminuiu. Só que as imagens de satélite mostram outra coisa, os europeus não são burros, os governos europeus muito menos, e eles vão cortar esse acordo, vão continuar pressionando o Brasil vai continuar fingindo que não desmata, mas desmatando. A situação na Argentina vai ser que o Macri vai perder a eleição, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, talvez uma facada nele, uma facada, muitas fake news, uma madeira de piroca, talvez o Macri ganhe a eleição. Mas se não acontecer uma coisa desse tipo, o Macri vai perder e o Bolsonaro vai ter a desculpa certa para cancelar o acordo. É porque o presidente que vai vir depois do Macri, ele vai falar, não, eu não quero esse acordo porque é péssimo, péssimo. Então, é isso. Assim como aqui no Brasil, eu falo aqui, eu estou na Espanha, mas assim como no Brasil, eu me sinto no Brasil. No Brasil, se vier um presidente de esquerda que tenha coragem, cancela o acordo na mesma hora, antes mesmo de entrar em vigor. Fala, não, isso aqui é péssimo. Ou esse retardado mental que não entende nada de economia, fechar um acordo econômico que está sendo negociado há 20 anos, porque a gente não quer, os europeus querem, a gente não quer. Aí ele vem aqui e fecha esse acordo em 10 minutos? Não tem como isso ser bom. Ainda mais numa época em que a América do Sul inteira está em crise e não tem como negociar. Você não negocia bem quando você é que está em crise. Você negocia bem quando o outro está em crise. Então, Galera, é isso, essa situação hoje. Talvez o desmatamento nos salve de um péssimo acordo da União Europeia. Porém, desmatamento é ruim para o planeta inteiro. Mas as pressões no Bolsonaro vão aumentar. Será que ele aguenta? Eu acho que não. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Falou!